E aí, beleza? Na Califórnia, o senhor e a senhora Livingston têm um bebê e descobrem que ele nasceu sem nenhuma imunidade. Isso significa que até o germe mais fraco pode matá-lo. Então ele terá que viver isolado. Para mantê-lo seguro, Jimmy é colocado dentro de uma bolha de plástico, onde terá que passar o resto da vida. Esse problema de saúde faz com que a senhora Livingston seja super protetora com o filho, a ponto de não levá-lo para casa, até que ele complete 4 anos. Quando outras crianças tentam conhecê-lo, ela estoura os balões delas para assustá-las. Diz que o mundo lá fora é imundo e que ele nunca precisará sair de casa. Os Livingstons preparam tudo para ele. O quarto de Jimmy é uma grande bolha para que ele possa andar livremente. Há uma câmara de desinfecção para receber comida e brinquedos e 2 pares de braços retráteis para que os pais ainda possam demonstrar carinho pelo filho. A senhora Livingston cuida bem dele e lê para ele todas as noites, mas o mantém muito protegido. Ele só pode ler revistas e assistir a programas aprovados pela mãe religiosa, com conteúdo higiênico. Além disso, a senhora Livingston ensina Jimmy em casa com propaganda para que ele se torne um nacionalista extremista como ela. Sempre que as crianças da vizinhança aparecem no jardim da frente, cobertas de plástico bolha, para zombar dele, a senhora Livingston as espanta com água fria. Jimmy só come a comida caseira da mãe, que mal tem gosto de alguma coisa porque ela desaprova gordura e açúcar. Ela também reclama quando o senhor Livingston dá uma bicicleta para Jimmy. Quando Jimmy completa 16 anos, ganha uma guitarra elétrica em vez de um carro, como os outros adolescentes. Um dia, olhando pela janela, ele vê os novos vizinhos se mudando. Eles têm uma filha chamada Chloe e Jimmy se apaixona por ela na mesma hora. A senhora Livingston não gosta nada disso e começa a fazer comentários indiretos, lendo para ele histórias sobre meninos que morrem ao tocar em vizinhas perigosas. Desde então, Jimmy finge limpar a janela todos os dias só para olhar para Chloe. Isso o ajuda a passar pela puberdade e ele começa a acordar com algo nas calças. Na primeira vez, ele se assusta e bate em si mesmo com um taco de beisebol. Então a mãe precisa acalmá-lo e ensina a repetir o juramento à bandeira até que o problema passe. Enquanto isso, Chloe anda com amigos da escola que fazem piadas sobre Jimmy e espalham boatos ridículos sobre sua condição. Ela os repreende por isso e decide finalmente se apresentar. O Sr. Livingston abre a porta sem se importar e Chloe segue pelo tubo até o quarto de Jimmy, onde o encontra caindo da câmara de desinfecção. Jimmy fica nervoso ao ver o corpo dela de perto e a chama pelo palavrão que a mãe usa, sem saber o que significa. Chloe entra na brincadeira e pergunta sobre a guitarra dele, prometendo voltar no dia seguinte para outra visita. No dia seguinte, Jimmy ensina Chloe a tocar guitarra usando as mãos mecânicas da bolha e recita o juramento à bandeira sempre que seu corpo se interessa demais. A partir daí, Chloe começa a visitá-lo com frequência e os dois se divertem bastante. A senhora Livingston não aprova, mas não consegue encontrar uma desculpa boa o suficiente para impedi-los. No aniversário de Jimmy, Chloe dá a ele um porquinho da Índia dentro de sua própria bolha. E no Halloween, ela leva várias crianças e doces para que Jimmy conheça o verdadeiro espírito da data. Na noite do aniversário de Chloe, ela entra no quarto de Jimmy bêbada e diz que quer um beijo de presente. Tentando entrar na bolha, ela acaba desmaiando na câmara de desinfecção. Na noite do baile de formatura de Chloe, ela aparece para mostrar seu vestido maravilhoso e Jimmy tira fotos. Porém, ele fica arrasado ao vê-la saindo com o namorado, Mark, que ainda danifica a bolha com seu cigarro. Algumas noites depois, Jimmy olha pela janela e vê Chloe e Mark se beijando, o que parte seu coração. No dia seguinte, a senhora Livingston lembra Jimmy de que todas as mulheres vão abandoná-lo um dia. Algum tempo depois, Chloe aparece com uma grande notícia. Mark pediu ela em casamento e a cerimônia vai acontecer no fim de semana nas cataratas do Niágara. Chloe quer dar um último presente para Jimmy antes de ir embora e coloca na câmara de desinfecção, mas Jimmy está magoado e ignora a caixa. Em vez disso, ele devolve o porquinho da Índia e diz para ela ir embora. Chloe sai chorando e isso faz com que Jimmy finalmente abra o presente. Para sua surpresa, ele encontra uma bola de neve caseira com as palavras "Eu te amo". Jimmy grita animado e finalmente decide tomar controle da própria vida. Ele projeta e constrói uma versão menor da bolha que permitirá que ele saia de casa. Assim, ele pode impedir o casamento. Enquanto os pais dormem,
Jimmy tenta fugir de fininho, mas acaba caindo e rolando escada abaixo. O barulho acorda o Sr. Livingston, mas ele fica na cama silenciosamente torcendo pelo filho. Já do lado de fora, Jimmy fica empolgado com tudo. Cocô de cachorro, o sol e o simples fato de poder correr. Depois de um tempo, ele chega à rodoviária e tenta comprar uma passagem, mas não tem dinheiro suficiente. Enquanto pensa em um novo plano, ele atravessa a rua e é atropelado por um ônibus. Por sorte, a bolha salva ele. As pessoas do ônibus correm para ver se ele está bem, e quando ouvem sobre o objetivo dele, concordam em levá-lo até as cataratas do Niágara e o ajudam a entrar no ônibus. Em casa, a Sra. Livingston percebe que Jimmy sumiu e grita em desespero. Ela tenta chamar a polícia, mas não a levam a sério. Sem saída, ela faz o marido escrever uma falsa carta de sequestro. No entanto, ele assina como os judeus, então ninguém leva a carta a sério também. O casal decide procurar Jimmy por conta própria e para na rodoviária, onde o atendente conta sobre o plano dele. De volta ao ônibus, Jimmy começa a reparar nos uniformes do grupo, nas letras das músicas, nos nomes repetidos e nas mensagens estranhas do livro que carregam. Isso faz ele perceber que está em um culto. Quando Jimmy menciona isso, o grupo fica irritado e o joga para fora do ônibus. Agora ele está sozinho no meio do deserto, fugindo de animais aleatórios. Depois de um tempo, ele encontra um motoqueiro chamado Slim, que ameaça ele com uma faca. Jimmy explica que pode ajudá-lo a consertar a moto. Slim fica tão grato que, ao ouvir sobre o objetivo de Jimmy, aceita levá-lo. Ele também conta que já foi apaixonado por uma mulher chamada Wildif, que o largou por outro cara. Até hoje, Slim quer encontrar esse homem e matá-lo. Enquanto isso, os membros do culto finalmente se reúnem com seu líder, que revela a grande profecia pintada em uma rocha. O escolhido virá com a palavra sagrada dentro de um globo vivo. Os seguidores concluem que esse escolhido é Jimmy e voltam para a estrada para encontrá-lo. Naquela noite, Jimmy e Slim chegam a Las Vegas e Jimmy fica fascinado com todas as atrações. Ele assiste ao seu primeiro show e a multidão o joga para cima como uma bola. Enquanto Slim ensina Jimmy a apostar no cassino, ele também conta como é estar com uma mulher. Quando Jimmy descobre que há uma scooter como prêmio, ele aposta até ganhar e vai embora sem Slim, porque só tem mais 2 dias sobrando. Logo, os Livingstons e o culto também chegam a Las Vegas. Assim que Slim vê os membros do culto, ele se lembra de que eles deixaram Jimmy no deserto e ameaça matá-los. Em resposta, o ônibus do culto atropela sua moto. Algumas horas depois, os Livingstons pegam a estrada e avistam Jimmy na scooter. A Sra. Livingston obriga o marido a virar o carro e bloquear o caminho, mas acidentalmente acerta a scooter no processo. Jimmy voa para longe até que ele aterrissa dentro de um trem. Ele grita ao ver as pessoas dentro e descobre que são parte de um show de aberrações comandado pelo Dr. Freak, que mantém essas pessoas como escravas. De repente, o trem para e Jimmy quica para fora, encontrando o Dr. Freak esperando. Jimmy ri do tamanho dele e Freak começa a quebrar furiosamente as janelas de um carro como ameaça. Mas quando ouve que Jimmy é o garoto da bolha, ele acha que pode usá-lo no show. Quando Jimmy recusa, Freak pula em cima da bolha e diz que nenhuma mulher jamais vai amar um esquisito como ele. Ofendido, Jimmy o empurra e o impacto faz Freak sair voando. Então Jimmy se prepara para ir embora e os outros aberrações tentam segui-lo. Ele explica que agora eles estão livres e podem fazer o que quiserem, mas que ele precisa terminar sua missão sozinho. Depois Jimmy pega um daqueles carrinhos de ferrovia para continuar pelos trilhos, mas é muito lento, então ele para em um restaurante para pedir ajuda. Lá ele encontra um xerife e um grupo de caipiras zombando de um homem chamado Push Pop. Jimmy tenta defendê-lo, mas os homens começam a rir dele. Quando eles ouvem que Jimmy não tem imunidade, acham que é alguma doença e saem correndo, deixando ele trancado lá dentro. Na pressa, batem a porta com força e uma lâmpada cai, iniciando um incêndio. Jimmy entra em pânico tentando achar uma saída, mas felizmente Push Pop aparece na porta dos fundos e o leva embora em seu caminhão de sorvete e curry. A direção dele é maluca e Jimmy quase cai, mas pelo menos eles escapam antes do restaurante explodir. Enquanto isso, os Livingstons chegam ao trem e perguntam sobre Jimmy.
A senhora Livingston trata Freak como um bebê e tenta pagar pela informação com doces. No final, ela liga para Chloe e diz para ela ficar longe do filho, insultando-a sem hesitar. Enquanto estão distraídos, os outros estranhos roubam o carro dos Livingstons. Como Freak quer seu grupo de volta, ele rouba um caminhão e aceita partir com o casal. Enquanto isso, Jimmy conta seu plano para Push Pop, que aceita levá-lo até as cataratas do Niágara. Durante a viagem, Jimmy acaba dormindo e tem um sonho estranho onde Chloe é atacada por dinossauros. Ele tenta salvá-la, mas os dinossauros o derrotam e Mark acaba resgatando Chloe no lugar dele. Jimmy acorda gritando e assusta Push Pop, que sem querer atropela uma vaca no meio da estrada. Isso deixa Push Pop arrasado porque vacas são sagradas para sua religião. Mas Jimmy, sem pensar, repete o que sua mãe sempre diz, que todas as outras religiões são mentiras. Ofendido, Push Pop manda Jimmy embora e decide ficar para fazer um ritual pela vaca. Jimmy segue viagem enquanto prova sorvete pela primeira vez. Minutos depois, um caminhão passa e esmaga ainda mais a vaca. Logo, Slim aparece com uma gangue inteira de motoqueiros e eles perguntam para Push Pop sobre o culto. Enquanto esperam, eles tomam o sorvete de Push Pop e observam surpresos quando o ônibus do culto aparece e atropela as motos deles. Felizmente, Push Pop aceita dar carona para a gangue. Enquanto isso, Chloe experimenta seu vestido de noiva, mas está cheia de dúvidas porque não consegue parar de pensar em Jimmy. À noite, Jimmy chega a uma cidade e pede carona para um velho chamado Pepe, mas ele quer $500 pelo favor. Obviamente, Jimmy não tem esse dinheiro, mas vê um cartaz anunciando um prêmio em dinheiro e entra no prédio. Acontece que o lugar é um clube de luta na lama e ele aceita participar contra duas mulheres lindas. Por causa da bolha, as mulheres não conseguem agarrá-lo direito e ficam escorregando. Então Jimmy vence a luta com facilidade enquanto recita o juramento à bandeira. Com o dinheiro na mão, ele sai para procurar Pepe, mas acaba encontrando o ônibus do culto. Os seguidores sequestram Jimmy na hora e os integrantes do show de aberrações que acabaram de chegar veem tudo acontecer. Jimmy é levado para o local do ritual, onde os seguidores do culto se preparam para libertá-lo da bolha. Enquanto todos rezam, os aberrações roubam alguns uniformes e tentam salvar Jimmy. Mas quando os cultistas veem eles, acham que o ritual deu errado e que todos estão mutando. O pânico toma conta do lugar e os aberrações aproveitam a confusão para levar Jimmy embora, só para dar de cara com Slim e a gangue bloqueando o caminho. Uma briga maluca começa entre os motoqueiros, os aberrações e os cultistas, enquanto Jimmy corre para apagar Pepe e finalmente ir embora. Enquanto todos correm de volta para seus veículos para continuar a perseguição, Jimmy acaba dormindo no carro. Na manhã seguinte, ele fica chocado ao descobrir que Pepe morreu enquanto dirigia. O carro perde o controle e uma curva repentina faz Jimmy voar direto por uma placa na estrada. O carro segue sem ele, então Jimmy decide entrar em um mercado para ligar para Chloe. Infelizmente, quem atende é Mark, que manda Jimmy desistir porque o casamento vai acontecer em 1 hora. Perdendo toda a esperança, Jimmy liga para sua mãe e pede para ela buscá-lo. A senhora Livingston, animada, joga Freak para fora do carro porque não precisa mais dele. Enquanto espera, um Jimmy choroso pergunta para a garota do balcão se pode pegar uma cerveja de graça e ela deixa. O que Jimmy não percebe é que ela não é a atendente de verdade, mas sim uma ladra que está mantendo o funcionário preso atrás do balcão. Assim que Jimmy dá o primeiro gole na cerveja, ele desmaia. Eventualmente, seus pais o encontram e o colocam no carro. Mas antes de irem embora, a senhora Livingston precisa ir ao banheiro. Jimmy e seu pai aproveitam esse tempo sozinhos para finalmente se conectar. E fica claro que o Sr. Livingston sente inveja de toda a diversão que Jimmy teve. Ele usa uma metáfora sobre a lua para dizer ao filho que nunca desista, e Jimmy sai correndo. A senhora Livingston surta ao perceber e obriga o marido a ir atrás dele. Logo, os outros 3 grupos aparecem também, gritando uns com os outros por causa de Jimmy. A perseguição os leva até um aeroporto onde um avião está prestes a decolar. Jimmy sobe nele e consegue escapar no último segundo, rindo ao ver que o piloto é o irmão gêmeo de Pepe, chamado Pip. A decolagem repentina faz os 4 veículos baterem uns nos outros. Slim fica chocado ao perceber que a senhora Livingston é, na verdade, sua ex-namorada Wildfire. Pouco depois, o avião chega às cataratas do Niágara no exato momento em que o casamento está começando.
O avião começa a dar defeito e Pip precisa fazer uma manobra louca para evitar a queda. No entanto, isso faz com que Jimmy caia e vá parar na água. Lembrando tudo o que Slim ensinou, Jimmy se deixa levar pela correnteza enquanto flutua dentro de sua bolha. Na igreja, Mark diz sim, mas Chloe hesita. Nesse momento, Jimmy invade o local e choca Chloe ao sair de sua bolha, dizendo que prefere passar 1 minuto com ela do que uma vida inteira sozinho. Então ele beija Chloe e declara seu amor antes de desmaiar. Chloe acha que ele morreu enquanto os Livingstones chegam com todos os outros grupos. A senhora Livingstone chora pela suposta morte do filho, mas seu marido já está farto e a obriga a confessar a verdade. Jimmy não está mais doente. Ele melhorou quando completou 4 anos e foi por isso que o levaram para casa naquele ano. A senhora Livingstone mentiu para ele esse tempo todo para mantê-lo dentro de casa para sempre. Jimmy acorda tão feliz por ter uma chance de viver que perdoa a mãe e finalmente fica com Chloe. Algum tempo depois, Jimmy e Chloe se casam e todos os amigos que ele fez durante sua aventura estão lá. Push Pop leva o bolo e uma vaca, além de revelar que os cultistas agora seguem seus ensinamentos. Slim fez amizade com os Livingstones e agora eles estão em um relacionamento poliamoroso. Quando o casal feliz se prepara para partir, eles descobrem que seus motoristas são os irmãos gêmeos idosos, que finalmente reencontraram a mulher pela qual costumavam brigar. Terminando assim, Bubble Boy, filme de ficção científica e aventura de 2001. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.